Meu irmão, minha irmã, tudo bem? E aí, você tem um propósito? Vamos ler a palavra de Deus? Vamos lá? Está em Êxodo 2, do 1 ao 10. Diz assim, sobre o nascimento de Moisés. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de juncos e revestiu ela com betume e pés. E pondo nela o menino, colocou-a entre os juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo ela a arca no meio do junco, mandou a sua criada buscá-la. E abrindo-a, viu a criança, e eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão dele e disse: Este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: Queres que eu te vá chamar uma ama dentre as hebreias, para que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Foi a moça e chamou a mãe do menino. Disse-lhe a filha de Faraó: Leva este menino e cria-no, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Quando, pois, o menino era já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adorou e lhe chamou Moisés, dizendo: Porque das águas o tirei. Vamos orar? Pai, esta é a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Pai, através da tua palavra. Senhor, que não venha nada de mim, mas que venha tudo de ti. Assim eu te peço, te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, todos nós temos um propósito. Deus, quando nos fez, Ele nos fez para alguma coisa. Deus não fez você para jogar você no mundo e pronto, você não serve para nada. Não foi para isso. Deus colocou um propósito em você, em mim e todos nós. E aí, nós sabemos qual é o nosso propósito? Então, para você ver como é que tem propósito as coisas, quando Deus fez Moisés, nessa época, estava tendo uma perseguição do próprio faraó aos hebreus, porque o povo hebreu tinha crescido muito, né, dentro do Egito, e era uma população muito grande. O faraó ficou com medo daquele povo ser tão grande a ponto de ir contra os egípcios e eliminar os egípcios. Com isso, com esse medinho de faraó, ele com medo, ele mandou matar todas as crianças, os meninos, né, que nascessem. Então não podia ter filhos, né, meninos. E a mãe de Moisés, ela fez desse jeito, ela escondeu a criança durante 3 meses e depois ela botou ele dentro de um cestinho, uma arca, né? E ficou na beira do rio, e aconteceu que a própria filha do faraó encontrou e quis criar Moisés como filho dela, né? Então, a irmã do próprio menino foi e perguntou se ela queria uma ama, isso é, uma mulher que pudesse amamentar, criar essa criança. E ela gostou da ideia, e aí o Moisés foi entregue à sua própria mãe para ser criado pela sua própria mãe. Então você vê o cuidado de Deus. Deus tinha um propósito para a vida de Moisés. E com esse propósito na vida de Moisés, Deus foi e fez com que tudo isso acontecesse. Então, Moisés foi criado, depois o propósito de Moisés era libertar o povo hebreu de dentro do Egito. Então, Moisés foi quem libertou, levou eles para o deserto, né? Brigou com o faraó, aconteceu todas aquelas pragas contra o faraó, e ele foi para o deserto até chegar na terra prometida. Então, você vê que tinha um propósito. E assim como Moisés, outros também tiveram um propósito. Abraão, pai da fé, teve o propósito, né, de ser o quê? O gerador da grande nação, de um grande povo de Deus. Então, Abraão também tinha propósito. Jacó tinha um propósito que Jacó formou as 12 tribos de Israel. Então, cada um que veio teve um propósito. O apóstolo Paulo
foi criado, né, como dizem, né, ele foi criado no meio ali dos fariseus, ele aprendeu tudo sobre a lei, então ele queria cumprir a lei, foi um cara que foi formado disso, ele entendia muito. E aí qual era o propósito dele? Libertar o povo gentil, dar a oportunidade do povo gentil, que somos nós, que não somos judeus, a sermos salvos. Então ele virou um apóstolo de Cristo. Então todos nós temos um propósito nessa vida. Nós temos que achar um propósito. Tem pessoas que vivem com um vazio dentro de si e não sabem o que é. É falta de Deus. É falta de buscar o seu propósito. De repente, meu irmão e minha irmã, você tem um propósito lindo, mas você, pelo seu livre-arbítrio, você escolheu não cumprir as coisas de Deus. Você não decidiu ouvir o que Deus está falando para você através do Espírito Santo. Você decidiu seguir um outro caminho. Então, quantas pessoas hoje estão seguindo o caminho da prostituição, seguindo o caminho do dinheiro, só quer as coisas do mundo, não querem nada de Deus. Deus pode falar com elas, guardar elas, proteger, salvar nos momentos difíceis, e essas pessoas não querem Deus, elas não querem o propósito que Deus colocou elas aqui na terra. Todos nós temos um propósito, e quando nós nos alinhamos a nossa vontade, isso é, o nosso livre-arbítrio com o propósito de Deus, as coisas elas vão para frente, elas se cumprem, assim como cumpriu na vida de Moisés, assim como cumpriu na vida de várias pessoas. Entende? Então, nós precisamos buscar o nosso propósito. Nós precisamos buscar saber por que Deus nos fez. Deus, por que o Senhor deixou eu vir? Porque Deus nos conhece desde antes da nossa criação. Deus nos conhece antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Deus já te conhecia. Deus sabe quem é você, já sabia qual era o seu nome, qual era o seu propósito. Deus definiu tudo para a sua vida. Porém, às vezes, por causa do seu livre-arbítrio, a gente decide não cumprir o que Deus fez para a gente, o que Deus determinou para a nossa vida. Então, meu irmão e minha irmã, vamos focar nisso. Vamos buscar as coisas de Deus, do alto. Olha, você ter as coisas, ter dinheiro não é pecado. Você ter um carro novo não é pecado, uma casa boa não é pecado. Isso é coisa de Deus também. Porém, você não tem que amar essas coisas. Você tem que amar a Deus em primeiro lugar. Essas outras coisas são para você passar esse breve tempo na Terra. Um ser humano, tá, com muita sorte e saúde, vive com 80 anos. Mais do que isso, começa a sofrer com doença. E, meu irmão, e aí? Esse breve tempo que você fica na Terra, pequeno, 80, 100 anos, sei lá quanto tempo a pessoa vai ficar. Será que essa pessoa ela não vai buscar o propósito dela? Ela realmente vai querer amar outras coisas, as coisas do mundo que vão ficar quando ela morrer e as coisas vão ficar aqui? Em vez de amar a Deus, que vai ser eterno, você pode morar com Ele na glória, ser salvo. Então, meu irmão, minha irmã, busca o seu propósito em Deus. Tá? Aceita Senhor Jesus como seu Salvador. Crê nele, seja batizado por imersão. Persevere até o fim e você vai conseguir, tá bom? Busque o seu propósito. Você veio aqui para a Terra para fazer o quê? Pergunta para você mesmo. Deus ele vai falar contigo, tá? Ó, fica com Deus, vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Eu sei que foi rápida, Senhor, mas espero que meu irmão e minha irmã tenham entendido que elas têm um propósito do Senhor aqui na Terra, Senhor, e que o Senhor não nos fez simplesmente por fazer. O Senhor nos fez para que possamos cumprir alguma missão que o Senhor nos deu. Pai, nos mostre qual é a nossa missão. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, você gostou do conteúdo desse vídeo? Se inscreve no meu canal, poxa, se inscreve lá, deixa o seu like, compartilha para alguém que precisa ouvir essa palavra, ative o sininho para você receber novas recomendações de vídeos, tá bom? Se puder deixar um comentário, eu fico muito feliz. Tchau, fique com Deus. Não esqueça, você tem um propósito, tá? Tchau.